Fala pessoal, beleza? Meu nome é Pedro. Eu vim aqui hoje dar início a uma série de vídeos onde vamos falar sobre Linux. Bom, eu resolvi gravar esses vídeos pois ultimamente eu tenho revisado um pouco esse conteúdo e tenho aprendido algumas coisas novas. E eu acredito, né, assim como eu tenho aprendido algumas coisas novas, você possa aprender algo novo com essa série de vídeos também. Então, esse vídeo é mais uma introdução, tá? Eu vou explicar basicamente como funciona a dinâmica. Eu vou ser um pouco mais direto, não vou entrar em tantos detalhes. Eu vou utilizar aqui a minha forma de falar, tá? Eu falo errado e tudo mais. E não vou ligar tanto para isso. Eu vou mostrar o conteúdo para vocês e vocês façam uso da melhor forma que vocês puderem, né? Então, já vou fazer aqui uma introdução, caso você não saiba nada a respeito de Linux, como ele funciona por debaixo dos panos, tá? Fiz aqui um resumo de como ele vai ser explicado. Então, você é o usuário, tá? Você sendo o usuário, você pode utilizar o Linux tanto pela interface gráfica quanto pelo shell. A interface gráfica é isso que você está vendo, é essa janelinha, a questão desse ponteiro, né, do mouse que você está vendo. Isso aqui é tudo questão de interface gráfica, mas você não fica limitado a isso, você pode utilizar diretamente o shell, tá? O shell já vai ser ali uma comunicação por meio de terminal, que é que muitas pessoas têm medo, tá? Que eu vou explicar nos próximos vídeos como você pode interagir da melhor forma possível com o shell, tá? Então você pode utilizar tanto a interface gráfica quanto o shell. Descendo um pouco, o shell ele vai se comunicar com aplicações. Uma aplicação, por exemplo, pode ser ali o gerenciador de arquivos, né? Pode ser a questão do editor de arquivos, como o Nano, o Vim, algumas aplicações que você possa criar, né? Scripts, tudo mais. O shell vai se comunicar com essas aplicações, tá? Então você se comunica com o shell e o shell se comunica com essas aplicações. Descendo um pouco mais, nós temos as distribuições Linux. Uma distribuição Linux, eu vou entrar em detalhes logo, tá? Para explicar como elas funcionam. Mas é basicamente como se fosse ali um gerenciador, né, das bibliotecas e comandos do sistema operacional. Tá? Eu vou entrar em detalhes logo. E a distribuição Linux possui ali as suas bibliotecas e comandos que as aplicações utilizam para se comunicar com, de fato, o Linux. E é aqui onde o Linux trabalha, tá? O Linux ele vai fazer essa comunicação da parte superior, né? Aqui, ó, de interface gráfica, shell, aplicações, distribuição, bibliotecas, e vai fazer esse controle, controlando memória e processos do sistema operacional, tá? E o kernel Linux por si só, ele vai fazer ali essa comunicação com o hardware, né? Que é a questão ali de processos e memória RAM. E memória, né? E o hardware, entenda hardware como sendo ali a CPU, né? A memória RAM, a questão dos discos, HD, SSD, a questão dos periféricos, o teclado, onde nós teclamos, o mouse, né? O hardware é isso. E o Linux vai fazer ali essa comunicação do hardware com as camadas superiores, tá? Então isso é o Linux, é o kernel, tá? Que é o núcleo ali do sistema operacional. E subindo um pouco aqui, nós vamos falar sobre as distribuições Linux, tá? Caso você não saiba, quando alguém fala, eu comprei um notebook, ele veio com Linux, mas é muito ruim. Cara, você pegou ali uma distribuição ruim, tá? Temos no Linux várias distribuições e interfaces gráficas que nós podemos personalizar o nosso uso, tá? Então, por exemplo, a distro, nós temos distros baseadas no Debian, tá? Outro ponto, entenda, o Debian é uma distribuição Linux, o Ubuntu é outra distribuição Linux, Linux Mint é outra e o Elementary OS é outra distribuição Linux. Mas o Linux Mint ele é baseado no Ubuntu e o Ubuntu é baseado no Debian. Assim como o Elementary OS ele é baseado no Ubuntu e o Ubuntu é baseado no Debian.
Como o Linux é um projeto open source, né, ele tem essa característica de ser código aberto e livre para uso, alguns grupos pegam um projeto que já está ali estabilizado, né, cria outro projeto baseado naquele, porém com algumas características a mais. E isso acontece muito relacionado a distribuições Linux, tá? Então é comum você ver uma distribuição Linux que possui comandos que são iguais a outras distribuições Linux, ok? Porém com algumas características a mais. Esse notebook aqui que eu estou utilizando, ele está utilizando o Linux Mint, tá? Que é uma distribuição bem famosinha aí e estável para ser utilizada. Porém nós temos aqui algumas distribuições, por exemplo, a Red Hat. A Red Hat é uma distribuição Linux que ela é paga, tá? O Linux por si só ele possui essa característica de ser algo livre, né, baseado no GNU, algo bem antigo. Inclusive o GNU ele é anterior ao Linux, tá? Então o Linux ele foi criado e adicionado ao projeto GNU. Porém, algumas pessoas hoje em dia não consideram o Linux como sendo parte do projeto GNU, né? Por conta dessas características das distribuições. A Red Hat é uma distribuição que ela é paga, tá? Ela não é livre, assim como outras, né? Por exemplo, o Ubuntu, o Linux Mint, ela é paga. Mas o foco dela é para ser utilizado por empresas. A empresa vai lá, contrata os serviços da Red Hat, ela oferece uma distribuição estável, tá? Testada, segura, e oferece também suporte para essa empresa, tá? Coisa que não existe nesses projetos abertos. Você utiliza eles, você vai correr atrás das suas soluções. Aqui não, aqui eles oferecem profissionais, tá? Para solucionar problemas. Porém, o Fedora, nós temos baseado nele o CentOS. Aliás, a Red Hat, nós temos baseado o Fedora, o CentOS, o Alma Linux, tá? Que são distribuições que elas são abertas, tá? O CentOS e o Fedora, eles possuem a característica de serem laboratórios de teste para a Red Hat, tá? O Alma Linux, ele é também voltado para empresas, porém ele é grátis. E são baseados na Red Hat. Aliás, a Red Hat é baseada em projetos que são testados nesses demais distros. Nós temos o Arch Linux. O Arch Linux ele é um pouco mais complexo do que os demais. Ele requer um conhecimento um pouco mais técnico. Mas temos aqui algumas opções, por exemplo, o Manjaro, que já possui ali uma solução bem integrada, né, para você utilizar essa distribuição baseada no Arch Linux, tá? É algo interessante, caso você queira aprofundar os seus conhecimentos em Linux, tentar fazer a configuração do Arch Linux e ver como você se sai, tá? Você vai aprender bastante coisa a respeito do funcionamento do Linux, tá? Questão de hardware, configurações e tudo mais. E nós temos também aqui a distribuição SUSE, tá? A distribuição SUSE ela é paga, assim como a Red Hat, que ela é voltada para empresas, tá? Porém nós temos baseado na SUSE, a OpenSUSE Leap e a Tumbleweed, tá? Que são distribuições abertas que podem ser utilizadas, que são distribuições baseadas na SUSE, ok? Então, relacionado a distros, é isso, tá? Nós temos aqui várias distros. Caso você não saiba nada sobre Linux, eu recomendo aqui você utilizar uma dessas distribuições, tá? Ubuntu ou Linux Mint. Caso você venha aí do Windows, né? Não tem muito conhecimento com Linux e quer ali um sistema operacional um pouco mais parecido com o Windows, eu recomendo fortemente o Linux Mint. O Elementor OS ele possui uma interface que é um pouco mais voltada para os sistemas da Mac, né? MacBook e tudo mais. E como eu falei, né? Possui uma interface mais puxada para o Windows ou para o da Mac, tá? Outro ponto são a questão das interfaces. Você pode basicamente utilizar uma dessas distribuições e configurar a interface de acordo com o seu gosto. Então, por exemplo, voltando aqui um pouco mais aqui, relacionada à interface gráficas, você pode escolher uma dessas para compor a sua distribuição. Então, por exemplo, temos aqui
o GNOME, né, que é um projeto bem estável, muito conhecido, que você pode utilizar essa interface gráfica do GNOME. E baseado no GNOME, nós temos o Cinnamon e o Mate. Tá? O Mate é baseado no Cinnamon 2 e o Mate ele é baseado no GNOME 2 e o Cinnamon ele é baseado no GNOME 3, né, que são versões diferentes. E todos eles possuem características diferentes, tá, relacionadas ao uso. Se você veio ali do Windows, eu recomendo você utilizar o Linux Mint junto com a interface Cinnamon. Se você quiser algo mais voltado para o Ubuntu, você pode utilizar o próprio GNOME, tá? Que já é padrão no Ubuntu. Mas se você tiver um computador um pouco mais fraco, você pode utilizar uma distribuição chamada Xubuntu, tá? Que ela utiliza ali uma interface que é o XFCE. E essa interface ela é voltada para ser um pouco mais leve, tá? Então ela é uma interface mais leve que consome menos memória RAM e menos processamento. Porém, ela deixa um pouco a questão de animações de lado, tá? Embora você personalizando um pouco essa interface XFCE, você consegue deixar ela bem bonita, tá? Eu já fiz esse teste e realmente fica bem legal. Temos o KDE é uma interface mais personalizável. Temos o LXQT, que é extremamente leve, tá? Mas aí ela já deixa bem a desejar em relação a animações e a interface em si. Aqui é caso você queira uma interface bem leve mesmo, bem enxuta. Mas se você é totalmente iniciante, eu recomendo você utilizar aí o Linux Mint junto com o Cinnamon. Bom, eu acabei de entrar aqui no site do Linux Mint, está na versão 22.2. Quando você acessa a página de download, você vai verificar que ele possui algumas interfaces gráficas, tá? Assim como eu falei, nós temos a questão da distribuição. E a distribuição, você pode escolher a interface gráfica que mais te agrada, tá? Então, por exemplo, temos a versão Cinnamon, tá? Que é a versão padrão do Linux Mint, que é uma interface bem bonita, que é elegante, né? Temos a versão XFCE, que ela é mais leve, simples e eficiente, né? E temos aqui a versão Mate também, que é uma versão mais clássica e tradicional, tá? Então você verifica aí a que mais te agrada e faça a instalação. Nos próximos vídeos nós vamos abordar um pouco mais sobre a questão dos comandos, né? Vamos entrar de fato ali na questão da interação com o Linux propriamente dito, tá? E para os próximos vídeos nós vamos utilizar um terminal que é baseado no Ubuntu para fazer os testes, né? A apresentação dos comandos. Bom pessoal, no mais é isso, vejo vocês nos próximos vídeos e valeu!